plenária do Senado Federal, que se encerrou neste momento, e os senadores aprovaram a indicação de embaixadores do Brasil para diversos postos no exterior. Também foi aprovada a medida provisória que recria o Ministério das Comunicações. A votação foi simbólica. Senadores contrários à medida justificaram o voto. Eu acho que a prioridade do país não deveria ser criar mais ministérios. Eu não vejo nenhum problema do Ministério das Comunicações ser junto do Ministério da Ciência e Tecnologia. São áreas afins e eles podem atuar, sim, bem conjuntamente. Então, eu sou contra essa criação de novos ministérios. Não tenho nada contra o atual ministro das Comunicações, pessoalmente, absolutamente nada contra. Agora, acho que essa não é a forma correta de se fazer administração pública. Simplesmente procurando atender com cargos no governo, um partido aqui, um deputado ali. O nome disso é fisiologismo. Se formos aqui pensar o quanto de pastas que são importantes para a sociedade e em termos até de inclusão social, nós temos hoje, eu como representante do esporte nessa casa, temos o Ministério do Esporte, que caiu para a condição de secretaria. Temos o Ministério da Cultura, que caiu também para a condição de secretaria e que hoje está no Ministério da Cidadania, as duas pastas. Então, se o governo hoje levanta a mão para o desmembramento de ciência e tecnologia, tirando comunicação, que repense também as políticas de inclusão que são importantes e duas pastas fundamentais pós-pandemia nesse país, que é esporte e a cultura do nosso país. Está na hora do governo federal respeitar também essas duas pastas que são fundamentais, principalmente para as nossas crianças e jovens no país. Simplesmente o famoso toma lá da cá de acomodação política. Ora, o pressuposto para que o Fábio Farias fosse ser ministro das Comunicações é porque ele é hábil na interlocução política. Que os ministros responsáveis pela coordenação política são incapazes de fazer coordenação política. Então, isso é uma coisa absurda. É mais, o Marcos Pontes foi colocado ministro da Ciência e da Tecnologia e Comunicações pela sua capacidade e renome mundial. Caparam, tiraram, sem que ele sequer fosse consultado. Entre as autoridades aprovadas hoje estão 3 indicados para o Superior Tribunal Militar e um representante brasileiro na Agência Internacional de Energia Atômica. Além deles, foram aprovados embaixadores para 24 países, incluindo Chile, Irlanda, Dinamarca, Irã e Iraque. Essa foi a segunda sessão plenária com presença física dos parlamentares, continuando a votação que foi iniciada na terça-feira. Em reunião por videoconferência na manhã desta quarta-feira, a Comissão Temporária Externa do Pantanal discutiu o plano de trabalho do relator e votou requerimentos para a realização de audiências públicas sobre as queimadas e a situação precária na região. Depois de visitar parte da região pantaneira no estado do Mato Grosso no último sábado, os senadores definem o que vão fazer nas próximas semanas. A ideia é que a comissão faça todo o trabalho em apenas 90 dias. Nova visita, dessa vez a Corumbá, Mato Grosso do Sul, está marcada para 3 de outubro. O presidente da comissão falou da visita do último sábado. Ao longo do caminho, registramos quilômetros e quilômetros de florestas queimadas. Árvores que viraram cinzas, animais mortos, pontes destruídas e uma fumaça densa pavorosa. Um cenário de extrema calamidade. 3 milhões de hectares destruídos. Os focos de incêndio estão por todos os lados. E dezenas de homens e mulheres se juntaram nessa luta para combater o fogo. Os senadores querem contribuir com uma legislação protetiva moderna, o Estatuto do Pantanal. A ideia é que esse estatuto contemple objetivos, princípios, diretrizes gerais para promover o desenvolvimento sustentável da região, com ênfase nas características do bioma e nos anseios do povo pantaneiro. Como vai ficar o ITR? O pantaneiro não vai ter capacidade de pagamento. Nós temos que inserir, será qual vai ser o meio eu criar aí, para que esse pessoal do Pantanal, pelo menos nos próximos 3 anos, seja isento
de pagar o seu ITR. Apenas 4,6% do Pantanal são áreas de proteção ambiental, mas nelas se encontram 83% da vegetação nativa da região. O senador Esperidião Amin lembrou que o Brasil tem condições de dar um exemplo ao mundo. Nenhum país do mundo tem indicadores de sustentabilidade aplicados ao seu meio ambiente. Tem setorialmente águas, pesca de arrasto, deposição de mercúrio ou de outros tóxicos. O maior ativo do Mato Grosso do Sul, sem sombra de dúvidas, é o meio ambiente equilibrado que nos permite produzir muito e cada vez mais. Se depender da comissão, o Senado debate, aprova e entrega ao final do ano o Estatuto do Pantanal para exame da Câmara. A ideia é contar com a nova legislação já em meados de 2021. Nós tivéssemos um prazo de 30 a 40 dias para nos debruçar em cima dessa legislação, pedir para o presidente da Casa designar, mandar imediatamente para a Comissão de Meio Ambiente, não mais do que 2 comissões, pode ser Meio Ambiente e CCJ, ou só Meio Ambiente, vai direto para o plenário. A gente participaria na área jurídica, né, os técnicos, para que a gente possa entregar para a Câmara dos Deputados até o último dia desse ano, para que o ano que vem a Câmara se debruce sobre esse tema. O uso da máscara para prevenir o contágio contra o coronavírus é obrigatório em todos os locais públicos do país. Nas lojas, escritórios, shoppings, hotéis e restaurantes. Os responsáveis devem zelar pelo cumprimento da lei. Só que cobrar o uso do equipamento muitas vezes gera situações de conflito e violência. O vídeo foi parar nas redes sociais e acessado por milhões de pessoas. Descontrolado, o homem invade a sorveteria, ofende e ameaça a atendente repetidas vezes. Tudo isso porque a jovem pediu que ele colocasse a máscara. Em vigor desde junho passado, a lei exige o uso obrigatório de máscaras em local de acesso público. Muita gente resiste, acha desconfortável, mas a maioria da população aceita e entende o porquê da providência. Por causa da situação, totalmente a favor, mas não é uma coisa que eu quero viver com isso pro resto da vida, né? Sou a favor porque se eu entrar no ambiente, tiver alguém sem a máscara, vou ficar meio com receio de entrar em determinado local. E não sabe, né? Pro meu bem, eu uso pro meu bem, entendeu? E pro bem das pessoas que estão, necessitando. Sou a favor. Por quê? Sou a favor. Porque protege, né? Acaba que é uma proteção pra gente e acaba que a gente também protege as outras pessoas, né? Qual o limite da liberdade individual em tempos de pandemia? Cada um de nós teve que aprender a lidar com medo, frustração, dor pela perda de parentes e amigos. Como explicar a reação violenta de alguns se estamos no mesmo barco? Nossa liberdade individual para decidir ou não usar as máscaras, ela tem um limite. Estamos diante de uma pandemia, vários pesquisadores de saúde dizem isso, que é ao mesmo tempo sanitária, social e psicológica. E não adianta pensarmos só como o nosso eu individual. O eu individual que precisa estar em isolamento, que precisa tomar decisões rápidas, também é um eu coletivo. Vive em sociedade e precisamos todos tomar providências para sobreviver. Com o tempo a gente tem que se adaptar, mas às vezes a gente esquece. Querendo ou não, às vezes eu tô na porta de casa, meu Deus, a máscara. Aí corre pra pegar a máscara. Querendo ou não, ainda não é uma coisa como se fosse uma blusa, entendeu? Mas tem que adaptar, né? É o jeito. De reduzir a propagação do vírus, né? Tipo assim, conscientizar as pessoas que o uso da máscara é importante e que isso pode trazer um benefício muito maior para nós. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.